Você não vai estar mais olhando a vida no olhar da falta, no olhar da decepção. Sabe? Quando uma pessoa te fere e aí você acha que todo mundo tá te ferindo, porque você olha para as pessoas com o mesmo filtro. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa egrégora positiva chamada Bruxa Falante de Tarô. Eu sou a Adriane e essa é mais uma leitura intuitiva, mas não é atemporal, não. A primeira leitura de Sagitário de 2026. Demorei um pouquinho? Demorei, gente, porque eu estava resolvendo ainda coisas de 2025 pendentes. Mas estou aqui com a primeira leitura de janeiro, já no meio, né, do meiozinho pro final de janeiro, mas a primeira leitura de janeiro, a leitura da previsão, gente, de vocês de 2026 já tá aqui no canal, tá? Desde o ano passado. Vamos lá, Sagitário? Vamos lá, o que temos para Sagitário? Essa semana, essa primeira leitura, Valete de Copas. Vem iniciozinho do ano de 2026, a gente já tá... 2026 chegou, né, gente? 5 de Copas. Olha, Cavaleiro de Espada. Cavaleiro de Espada, gente, quando ele já chega voando, né? Você sabe aqui, ó. Mais uma. Opa. Rei de Espadas. Cavaleiro de Espadas e Rei de Espadas. Tô sentindo aqui uma energia de tomada de decisão, tanto com esse Cavaleiro de Espadas, com esse Rei de Espadas. Sagitário, você tá... 6 de Copas. Você realmente está pronto para para agir e deixar fechar uma ferida. Sabe aquela feridinha, aquela decepção, aquela coisa que aconteceu, aquela coisa que te magoou. 2026, gente, vocês estão assim no início, né? A gente tem essa energia de início de ano, né? Essa energia de... É bom isso, porque a gente tem aquela coisa de recomeço, então a gente dá um pique na gente. Aqui eu tô vendo, sagitarianos, vocês amadurecendo. Vocês amadurecendo, vocês pensando mais racionalmente e menos emocionalmente. Vamos lá, vamos tirar mais, faltam 2 ainda. Vamos até o final. Mas já tá tão... Rainha de Copas. Tem uma cura aqui. E o 7 de Paus. Eu tô vendo uma cura aqui, uma cura com a mãe. Com essa Rainha de Copas aqui, ou se você é a mãe, padrões que você repetia da sua mãe, e você tá repetindo com seus filhos, se você é a mãe, né? Isso aqui é uma leitura coletiva, então eu tenho que falar todas as possibilidades. Ou se você é a pessoa que tinha algum problema com a mãe, se você tinha alguma coisa que foi mal resolvida, em 2026 tem uma energia, tem uma determinação, tem uma oportunidade de você resolver isso. Se você está fazendo terapia, se você está procurando alguma forma terapêutica de ajuda, ótimo. Porque aqui eu tô vendo uma cura de uma coisa, uma mágoa em relação à mãe, em relação à forma que você ou foi criado, ou a forma que você foi magoado por essa figura feminina. Você realmente resolvendo isso, resolvendo essa questão sendo resolvida. E aí, meus amores, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem coisas que a gente resolve
fácil e tem coisa que demora anos pra gente resolver. Depende de cada pessoa, depende de como isso te afetou. Se você tem algum problema de execução, e você executar as coisas, sabe aquela coisa de você, eu faço plano, não consigo executar, eu fico muito no mental, eu fico muito pensando, mas eu não consigo dominar esse mental, eu não consigo fazer as coisas. Procure uma ajuda terapêutica para saber se você não tem alguma crença ou alguma ligação, porque a resposta que eu estou vendo aqui desse problema que você está no relacionamento com a sua mãe, está na postura de você com a sua mãe, ou na sua infância aconteceu alguma coisa em relação a uma mulher. E isso te feriu. Então, como eu falei, como eu estou falando para uma leitura coletiva, eu tenho as pessoas que sabem o que é e falam, Adriane, eu sei exatamente o que é, aconteceu isso, esse trauma, ou minha mãe me deixou, ou a minha mãe era uma mãe narcisista, ou, sabe, eu sei que é isso que você está falando. Então, se for com você que eu estou falando, agora, janeiro de 2026, existe uma possibilidade muito grande de você resolver isso, deixar isso para trás. E aí a gente chega no o que não o que fizeram com você, mas o importante é o que você faz com o que fizeram com você. Entende? A virada de chave. Tá, ela foi narcisista, tá, ela me maltratou, ou ela fez alguma coisa que eu não gostei, enfim, né? Vai de acordo com a sua história. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou ainda ficar culpando ela? Eu vou me fazer de vítima? Eu vou ficar esperando que alguém reconheça que ela fez isso comigo? Ou eu vou agir? Ou eu vou seguir a minha vida? Talvez a sua mãe nem esteja mais aqui, esteja desencarnada. Então, é sobre você, entende? Não é sobre o seu relacionamento com ela, é o que aconteceu e o que você fez com isso que aconteceu. Foi muito dolorido, você sofreu muito, mas você precisa seguir. Você tem muita coisa ainda para viver e você não pode deixar isso que aconteceu causar todo um atraso de vida, entende? De vida que eu falo no sentido da tua qualidade de vida, de você agir, das coisas que você tem que fazer, da sua missão aqui. Isso tá te atrapalhando. E isso para quem sabe quem é, para quem sabe a situação. Para quem não sabe, investigue. Porque para quem eu tô me conectando aqui de Sagitário, tem uma coisa com a mãe de mágoa que você nem sabe que é a sua mãe que está causando. Ou que a relação que você teve com a sua mãe, entende? Às vezes, e aí se a gente for entrar nessa situação aqui, a gente vai ficar horas falando sobre isso, porque é um papo bem terapêutico. Então, às vezes, você procura a mãe em relacionamentos, às vezes você é a mãe dos seus namorados, às vezes você, se você é homem, você se faz de filho da sua mulher, e você não tá percebendo isso, e às vezes, vamos lá, um exemplo, às vezes teu relacionamento não dá certo, não dá certo, não dá certo, você é homem, e você sempre fala, não, porque eu sempre tenho uma mulher mandona, sempre tenho uma mulher mandona, e aí a resposta pode estar no fato de alguma coisa mal resolvida com a sua mãe, que você se comporta como filho, e aí você atrai mulheres que se comportam como mãe. E aí faz esse match, e aí sempre no final da relação a mulher vira para você e fala assim, mas você tem que crescer, você é um menino, você não resolve nada. E aí você fala, ela que é o problema. Não, o problema é no seu relacionamento com a sua mãe no passado, que tem coisas aí, que só numa leitura particular, né, mal resolvidas. E que você às vezes nem sabe. Às vezes, gente, tem coisas que atrapalham a vida da gente que a gente nem sabe. Na maioria das vezes a gente nem sabe. A gente precisa ir para um tarot terapêutico, a gente precisa ir para uma terapia alternativa ou uma terapia para poder investigar e falar, nossa, com um profissional, né, sério, que saiba investigar e vai falar, nossa, é isso aqui, é essa aqui. E aí você muda aquela postura, você cura aquela ferida, você resolve, né? Eu tô falando
formas, você ou cura a ferida ou resolve, enfim, você tem consciência de que é aquilo que tá atrapalhando, e pronto, você muda uma chavinha aqui, você muda a sua vida inteira, e aí os próximos relacionamentos vão ser maravilhosos, o jeito que você se comporta em relação ao teu trabalho, o jeito que você se comporta em relação à vida, vai mudar completamente, porque você não vai estar olhando a vida mais sobre o olhar daquela criança ferida. Você não vai estar mais olhando a vida no olhar da falta, no olhar da decepção. Sabe? Quando uma pessoa te fere e aí você acha que todo mundo está te ferindo, porque você olha para as pessoas com o mesmo filtro. E aí aqui o tarô vem falando, procure saber, se você não sabe dessa questão, procure saber. Tem gente que não gosta de terapia, tem gente que não gosta de procurar porque dá trabalho, mas a gente viver dá trabalho. Não dá muito trabalho para você ficar pulando de relacionamento em relacionamento e não saber o porquê que eles estão terminando? Não dá trabalho para você ficar de trabalho em trabalho e no final, talvez as pessoas abusando de você, talvez as pessoas dando mais trabalho do que você possa aguentar, te desvalorizando profissionalmente? Isso não dá trabalho? Então, dá trabalho também você investigar suas crenças, mas vai dar uma vez o trabalho. Sabe? Que dure 6 meses, 1 ano, você vai eliminando essas crenças. Eu tenho clientes que fazem processo terapêutico comigo de tarô uma vez por mês durante 1 ano. Tem clientes que já estão até mais tempo comigo, há 3 anos, mas clientes que em 6 meses a gente consegue ver uma mudança, de 3 a 6 meses, a gente consegue ver uma mudança tão grande, que a própria cliente, a própria consulente fala, nossa, Dani, olha como eu mudei. E aí eu falo, nossa, graças a Deus, porque eu também tô vendo, mas o importante é a pessoa ver. O importante é você ver que você tá mudando, sabe? E aí quando a gente tem essa consciência que a gente tá mudando, tudo vai mudando, gente, automático, sabe? Então aqui o tarô tá falando para vocês aqui, procure saber, essa leitura tá uma leitura muito objetiva, muito objetiva. Eu não vou nem mais tirar mais cartas sobre isso, porque é muito específica para você. Eu vou tirar um conselho aqui do baralho dos pensamentos encorajadores, que eu tô tirando para todos os signos, mas tá no tempo. Para que não se perca a mensagem, sabe? Às vezes a gente faz um vídeo de 20, 30 minutos e a mensagem principal às vezes é perdida. Então agora os meus mentores espirituais estão falando assim, faça uma mensagem, até porque você não assiste só eu, né? Você assiste todas as outras tarólogas. Então assim, a minha missão é te dar uma mensagem por vídeo. É o que vai ser assim em 2026. Para que as informações não se percam nesse mundo todo corrido. Vamos lá, de pensamentos encorajadores. Vamos lá, Madame Dora. Temos... Ai, caiu... Caiu 4, não, 4 não, quero uma só. Vamos lá, aqui, ó. Opa, uma caiu. Cida atrevida. Olha, gente, Cida atrevida. Encurte suas frases com blá, blá, blá. Encurte suas frases com blá, blá, blá. Você e seu amado estão falando muito e amando pouco. Olha isso, gente, a gente está falando de relacionamento. Dê uma pausa, fuja para uma cabana nas montanhas, um quarto de hotel na cidade ou em um piquenique no parque. Simplesmente desfrute um do outro. Caso contrário, Cida atrevida teme que vocês sejam capazes de de falar até o amor acabar. E aqui, então, ela está falando de você não olhar para dentro, sabe? E não ficar falando. Se você não está comprometido com alguém, pare de reclamar de suas noites de sábado solitárias e faça alguma coisa. Vá andar a cavalo, soltar de paraquedas ou observar os pássaros. Viva a sua vida primeiro e depois com uma outra pessoa. Você tem tentado fazer isso ao contrário, sem sucesso. Você vai conhecer alguém no lugar mais inusitado, conectar-se
sem usar muitas palavras. E o resto da história vai ser como diriam, blá, blá, blá. O que a Cida Atrevida tá falando para você e que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui? Olhe para dentro. Uma pessoa inteira, ela encontra outra pessoa inteira. Não queira se agarrar no outro para que o outro complemente aquilo que está faltando em você. Então a gente estava falando aqui sobre relacionamento, né? Com pessoas que têm um relacionamento mal resolvido com a mãe e talvez esteja procurando essa mãe no externo, talvez esteja procurando isso no relacionamento e talvez isso não resolva. E o conselho do tarô era justamente para você olhar para dentro, para você ir mergulhar nesse autoconhecimento, procurar uma ajuda para você resolver isso. E depois que você resolver isso, você consegue ter um relacionamento muito mais saudável com você e com todo mundo, profissionalmente, amorosamente. E aqui a Cida Atrevida vem falando. Vocês estão falando muito e amando pouco, você está buscando muito no externo. Fique um pouquinho junto do seu amor, e se você não tem amor, pare de reclamar e haja. No centro da sua leitura está o Rei de Espadas, falando para você, haja. 2026 é um ano, esse iniciozinho, a primeira leitura de 2026, né? É um momento de você agir, é um momento de você resolver o que tem para resolver. Então, se precisar fazer uma terapia, vamos para a terapia. Se precisar fazer uma consulta com tarot terapêutico, vamos fazer consulta com tarot terapêutico e vamos olhar para o que está errado, sabe? E o resto, meu amor, é blá blá blá. Tá bom? É isso o que eu tenho para você essa semana. Se você gostou da minha energia, gostou da nossa família de bruxas, bruxos e amantes do autoconhecimento, pode chegar, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E se você quer uma leitura na sua energia pra gente resolver esse probleminha aqui, pode chegar, pode vir aqui, ó, nos comentários não, aqui embaixo na descrição tem o link para você marcar a sua leitura ao vivo, 2 horinhas comigo, tá? Ali a gente conversando, vai ser mara. Vou adorar conhecer você. Um beijo, até semana que vem.